Fala rapaziada, Davi por aqui e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente está aqui para gravar uma nova série de vídeos, novamente sobre Flask. Então, recentemente a gente teve um videozinho aí, né, sobre APIs REST utilizando Flask. Caso você não tenha visto, dá uma olhadinha aí no card que vai estar passando. É um vídeo muito bacana onde a gente construiu uma API REST utilizando Flask e API Flask, que é uma extensão, né, ali construída em cima do Flask para facilitar a construção de API RESTs, ok? Então, nesse vídeo, pessoal, inclusive, a gente utilizou o SQLite e o SQL puro, né? Então, como foi um vídeo mais educativo, meu objetivo era realmente mostrar ali as API RESTs, também queria já fazer algum negocinho ali com SQL, só que no dia a dia, gente, quando a gente está desenvolvendo com Python, não é muito comum que a gente use o SQL puro, né? Quer dizer, é até que comum, mas não é a forma mais utilizada, né? O SQL puro vai ser utilizado para alguns casos de uso, mas normalmente a gente vai estar utilizando o SQL Alchemy, que é um ORM. Então, o Flask, ele tem uma extensão que é o Flask SQL Alchemy, que é exatamente para a gente poder utilizar o SQL Alchemy junto com o Flask. E qual que é o objetivo dessa série de vídeos, né, pessoal? O objetivo dessa série de vídeos é a gente implementar um sistema de autenticação utilizando o Flask Login. Então a gente vai estar fazendo um sistema aí full stack, né? Então, ao contrário do vídeo anterior, que a gente queria fazer uma API, hoje a gente vai trabalhar em um sistema mais full stack. Então a gente vai estar criando HTML, né, e fazendo toda a parte de autenticação utilizando o Flask Login, ok? A aplicação, pessoal, ela vai ser separada em 3 vídeos, ok? Então, o primeiro, que é esse que você está assistindo agora, a gente vai construir a tela e a interface, né, e também entender como que o Flask lida com o envio de dados, certo? Então, a gente vai aprender a lidar com os formulários, a parte dos templates com o Jinja, ok? O segundo, a gente vai falar sobre migrações e o próprio SQL Alchemy, certo? E finalizar a implementação do formulário que a gente vai construir na aula de hoje. E o terceiro vídeo, a gente vai falar sobre a configuração do Flask Login e como que ele gerencia, né, a autenticação. Então, sem mais delongas, criei aqui uma pastinha para a gente, tá? A gente vai estar inicializando o nosso projeto. Então, para inicializar nosso projeto, eu vou estar utilizando o V, tá? Caso você ainda não tenha visto, pessoal, aqui no canal tem um vídeo falando do V. Então, se você não conhece o V, dá uma pausa nesse vídeo, acessa aí o vídeo que está no card do V e depois você volta para esse cara, ok? Então, eu vou dar aqui o V init Python 3.12, ok? Ele vai inicializar aqui o projeto. E aí, a gente vai adicionar aqui agora umas dependências, né? Então, eu quero adicionar aqui agora o Flask, Flask SQL Alchemy, Flask Migrate e Python.env. Isso aqui mesmo que eu quero. Ótimo. Agora que as dependências já foram baixadas, a gente vai criar nossa aplicação Flask. E o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Eu vou criar um Flask App. Para quem não conhece, isso aqui é um conceito do Flask, tá, gente? Que quando a gente tem um Flask App, a gente basicamente vai criar uma função que vai ser responsável por criar a nossa aplicação Flask, tá? Davi, por que você não cria um arquivo app.py direto e instancia ele como você fez no último vídeo? O Flask App, pessoal, ele facilita bastante a testabilidade da nossa aplicação, porque eu posso criar esse app e definir alguns parâmetros. A gente pode ver isso melhor posteriormente, tá? Mas aqui eu estou utilizando só porque é muito utilizado em aplicações Flask, então eu quero simular ao máximo uma aplicação real aqui, ok? Então a gente vai criar aqui uma função chamada createApp, ok? E ela vai retornar uma aplicação Flask. Eu tenho que apontar meu ambiente virtual para esse cara aqui, ok? Então Flask, como não está vindo, eu vou importar na mão mesmo. Import Flask. Beleza? E aqui dentro a gente vai criar o nosso app Flask e vai retornar nosso app Flask aqui. Ok? Então, vai ser isso aqui que a gente vai fazer por enquanto. Para poder testar se ele está funcionando, eu vou até fazer o seguinte, eu vou definir uma rota aqui, tá? app.route raiz def index, ok? Por enquanto vou dar um return hello world, só para ver se ele está funcionando. E aí, para poder rodar, a gente pode usar o seguinte comando, o v run flask run, passando debug, essa flag de debug aqui,
tá? Se deu tudo certo, olha só, agora sim ele está rodando nossa aplicação Flask, ok? Quando a gente usa o Flask Run, ele vai procurar pelo app Flask, tá? Por padrão, ele vai procurar ou pelo app.py ou pelo init, né, da pasta app, e vai tentar procurar a função createApp. Nesse caso, ele achou, então a nossa aplicação já está rodando. Se eu vim aqui tentar entrar, olha só, percebam que ele já retornou aqui o Hello World e ele recebeu a solicitação aqui. Então, perfeito, nossa aplicação Flask já está funcionando. Agora que a gente já está rodando, né, nossa aplicação Flask, a gente vai começar a criar as rotas aqui, né? E eu vou começar, gente, criando uma rota para renderizar minha página inicial, que vai ser esse index aqui mesmo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Aqui, nesse app, eu vou criar a pasta templates, ok? E nessa pasta templates, eu vou criar aqui a minha página inicial, que eu vou chamar de index.html, ok? E aí, para poder renderizar esse cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui o render template, e aí aqui eu vou fazer um render template index.html. Vamos criar aqui essa página, tá? Então, vou criar aqui home, por exemplo, vou botar um H1 aqui, my app. Ok? Como só um exemplo, a gente pode fazer assim, eu quero meu app. Quero botar aqui isso aqui em ptbr. Ok, beleza. Bora ver se isso aqui tá funcionando. Então, vou vir aqui, deixa eu recarregar. Ah, eu acho que eu tenho que reiniciar a página, tá? Reiniciar a aplicação. Bora ver. Agora sim, olha que bacana, pessoal. Então, ele já reconheceu aqui, né, e renderizou pra gente a nossa página HTML, ok? Então, aqui ele já tá fazendo renderizando a nossa página inicial, ok? O que eu vou fazer aqui, tá, galera? Então, além dessa página inicial, eu vou, aqui na página inicial, eu vou querer botar alguns redirecionamentos, né? Então, eu vou criar uma tag A, que eu vou colocar aqui como cadastre-se, ok? E ele vai para a rota barra thing up, né? Eu vou colocar as rotas em inglês, né? A aplicação vai estar em inglês, mas a interface eu quero botar em português. Né? Então, SingApp, para quê? Para que o nosso usuário, né, ele possa se cadastrar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra pasta aqui dentro, que eu vou chamar de controllers, ok? Onde a gente vai definir as rotas de usuário. Então, eu vou colocar aqui, user controller .py. E aqui a gente vai definir as rotas de usuário, né? No Flask, pessoal, quando a gente quer modularizar as rotas, a gente vai precisar criar uma blueprint. Então, o que é uma blueprint, né? Eu vou vir aqui from Flask import blueprint. E aqui eu vou colocar user bp blueprint. Ok. Então, a blueprint, pessoal, nada mais é do que uma aplicação Flask que a gente consegue modularizar, né? Então, a gente está criando um roteamento em um arquivo separado. A ideia é exatamente facilitar essa modularização, né? Então, eu vou dizer que essa blueprint aqui vai conter as rotas de usuários, tá? Vou até colocar assim, users, em inglês. E o name dela, né, vai ser name mesmo, ok? E aí, o que eu já defini aqui, né? Então, eu quero definir nesse user bp uma rota, tá? Que vai ser barra SingApp. Quais vão ser os métodos? Aqui eu quero que ele receba somente o get. E eu vou definir aqui o seguinte, SingApp view. Eu gosto de separar dessa forma, tá? Então, esse SingApp view, o que eu quero fazer? Ele vai retornar a nosso HTML de SingApp. Assim como a gente vai ter o view, que vai ser um método get, a gente também vai ter uma SingApp action, que vai ser um post, né? Então, quando nessa página aqui HTML, o que ele vai fazer? Ele vai renderizar uma página HTML que vai conter um formulário de cadastro. E aí, o cara vai preencher o formulário e quando ele enviar aquele formulário, para onde que ele vai enviar? Ele vai enviar para esse action, ok? Então, aqui agora, a gente vai importar também o render template e eu vou criar um outro template aqui, que vai ser o singapp.html. Beleza.
Então aqui a gente vai dar um return handler template sing app.html, ok? Então nesse cara aqui, ó, vamos colocar aqui o seguinte, vamos botar aqui, como é que tá aqui, aqui em cima? Home, né? Mas aqui eu vou botar cadastre-se, simplesmente, ok? E aqui um H1, crie sua conta, dessa forma aqui, ok? Vamos ver se está funcionando agora, né? Então, eu vou recarregar essa página. Olha só, observe que ele criou a nossa tag A, né? Então, como essa tag A, ela está apontando para a rota /singap, quando eu clicar, ele vai fazer um get no /singap. Ah, faltou uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, né, gente? Que é o seguinte, eu criei a rota modularizada aqui, né? A minha blueprint, mas eu não registrei ela no nosso app. Ah, esse main.py eu posso apagar também, que eu não estou usando ele. Então, eu preciso registrar essa rota aqui, né? Como é que a gente faz? Então, aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma importação relativa, tá? .controllers, .userController, import user bp, blueprint. E aqui eu vou fazer um app.register blueprint user bp. Ok? Acredito que ele vai fazer o reload aqui. Vou recarregar só por via das dúvidas, tá? Mas, agora sim, se eu vim aqui e clicar em cadastre-se, olha só, observe que ele vem para o /singap e ele coloca aqui, né, crie sua conta. A gente pode até mudar essa rota, né, já que ela vai aparecer ali. Vamos botar aqui /cadastre-se e aqui também cadastre-se, ok? Aqui a gente pode até botar outra rota, né, não tem problema. Mas vamos deixar cadastre-se mesmo, com um post, porque não tem problema. Ok? Ok. Então, beleza. Vamos voltar para cá. Clicar em cadastre-se. Aí ele foi para o Singap. Ele não recarregou aqui pra gente. Não sei por quê. Apesar do debug estar ativado. Mas não tem problema, a gente pode ficar reiniciando mesmo. Aqui a gente vai mudar para /cadastre-se. Assim. Então, eu vou voltar para cá. Recarregar a página. Clicar em cadastre-se. /cadastre-se. Ele está aqui. Crie sua conta. Então, ok. Até aqui, beleza. Ele está funcionando normalmente, né? Então, ele está conseguindo renderizar nosso HTML. Fechou. O que eu quero fazer aqui agora, tá, pessoal? Para poder facilitar, especialmente a estilização, eu quero criar um documento HTML base, né? Então, eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de base.html. E esse cara aqui vai ser um layout, tá? Como assim, Davi, um layout? É, um layout, pessoal. Então, o Flask, o Jinja, na verdade, né, ele possibilita que a gente possa criar esses layouts, onde a gente pode utilizar a herança para poder reaproveitar algumas coisas. Então, aqui eu posso definir blocos que eu posso preencher depois, né? Então, por exemplo, aqui eu vou definir um block title. E aqui eu vou dar um end block. E aqui eu vou colocar um outro bloco, que vai ser um block content. E aqui eu vou também utilizar o end block. Ok? Então, defini dois blocos. E aí, o que dá para fazer agora, né? Eu posso vir aqui no index e fazer o seguinte. Ó, cara, eu quero que esse arquivo aqui, ele vai estender, extends, quem? base.html. Dessa forma aqui, tá? E aí, agora isso aqui, por que isso aqui me facilita? Porque nesse cara agora, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer quem que é o meu block title. Cadê? End block. Então, meu block title aqui vai ser home. E quem é que é meu block content? Que nesse caso vai ser só esse cara aqui, né? O H1 e outro cara, content. E aqui, end block. Dessa forma aqui. Então, aqui eu posso até botar um
orientação só para ficar um pouquinho melhor, né? Então, eu posso dizer quem aqui é meu block title e quem aqui é meu block content. E aí, olha que bacana, observe que se eu vir aqui, ó, a minha página está funcionando da mesma forma, tá? A gente vai fazer a mesma coisa para o SingUp, né? Só que aí, agora o meu title vai ser cadastre-se. Eu vou até copiar isso aqui, colar aqui. Agora, o meu title vai ser cadastre-se. E o meu content, por enquanto, vai ser crie sua conta. Ok? E aí, se eu vir aqui em cadastre-se, olha só, tá funcionando da mesma forma. Ok? Por que isso ajuda a gente, né, galera? Porque agora, tudo que eu botar aqui no Base, ele vai utilizar tanto no Index quanto no SingUp. E eu quero fazer isso para poder botar o Bootstrap aqui pra gente, né? Deixa eu botar isso aqui também, PTBR. Então, o Bootstrap, pessoal, ele vai ajudar a gente a estilizar esse cara. Então, vamos colocar o Bootstrap aqui. Para colocar o Bootstrap é muito simples, tá? Para quem não conhece, o Bootstrap ele é uma biblioteca de estilização que foi muito utilizada aí pela internet. E ele é muito utilizado porque ele já traz classes pré-prontas que facilitam tanto a estilização quanto a responsividade. E ele também traz alguns componentes pré-prontos que agilizam demais o desenvolvimento web, ok? Então, estou aqui no site oficial do Bootstrap, tá? Para poder colocar ele é muito simples. A gente pode colocar via CDN, colocando tanto o link do CSS quanto o link do JavaScript. Eu já fiz esse processo aqui pra gente, tá? Então eu vim aqui no nosso Base e coloquei o link do CSS e o link do JavaScript aqui, ok? E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui no Index e eu vou criar um container para esse cara, ok? Então o container, gente, ele vai meio que centralizar pra gente ali os nossos elementos, né? Então vai ficar muito bacana, olha só. Então eu vim aqui, ó, class container, ok? E eu também vou colocar uma margem de 5, tá? Fala assim, ah, Davi, como é que você tá com esse autocomplete? Esse autocomplete, pessoal, vocês podem pesquisar por Bootstrap IntelliSense, ok? Que é esse cara aqui, ó. Então, esse Bootstrap IntelliSense é uma extensão que ele vai fazer esses autocompletes com as classes do Bootstrap, tá? Ele ajuda demais na hora que a gente está desenvolvendo. Então, aqui com esse container, galera, olha só que bacana. Então, se eu vir aqui agora no meu site, opa, não tá rodando? Acho que ele não tá rodando ainda, eu acabei parando aqui sem querer. Então, vamos dar aqui o vrun Flask run debug. Beleza? Então, olha só, ele já, sim, perceba que já mudou, né, a cara no nosso site. O título já ficou mais bonito e ele também ficou centralizado, tá? O container é quem tá centralizando aqui. E aí, é interessante ver, ó, o seguinte, que conforme a gente vai aumentando ou diminuindo, ó, ele vai adaptando a tela, ó, tá vendo? Então, é bem bacana isso. E o MT-top é uma margem top do tamanho 5, né? Então, o Bootstrap tem esses tamanhos aí que a gente pode ficar utilizando, ok? A gente vai fazer a mesma coisa aqui no Cadastres, tá? Observe que o H1 também já tá mais bonito, vai vir aqui no SingUp, e também vamos criar aqui, pode ser uma div, mas acho que é até melhor um main, né? Então, vou botar aqui container, H1 crie sua conta, e eu quero um MT5, né? Uma margem top de tamanho 5. Aqui eu vou até botar um main também, porque usar sempre HTML semântico, né? Muito interessante. Okay? Então, se eu vim aqui, olha só que bacana, ele já está funcionando, ok? E aí, o que eu quero fazer aqui agora, né, pessoal? Agora que a gente já botou o Bootstrap, a gente pode criar um formulário, né, aqui. Então, esses formulários, gente, vão ser muito interessantes para a gente poder enviar os dados, né? A gente vai fazer uma requisição pelo formulário. Então, quando o formulário for submetido, o próprio formulário do HTML ele já tem esse comportamento, tá? Ele faz uma request para uma URL que a gente vai definir e a gente vai receber esses dados aqui, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma tag form, ok? E aí a gente vai começar a criar os campos. Então, aqui eu vou criar uma div, tá? Para poder encapsular meu campo. E aí vai ter um label, que é uma etiqueta, nome, for name, o input vai ser do tipo text mesmo, e ele vai ter que ter name e ID, ok? Então aqui o ID também é name e o name também vai ser name, tá? Então, o que é isso aqui, tá, galera? Isso aqui é a estrutura básica, né, de um campo, num formulário, ok? Para poder utilizar esse input com Bootstrap, eu vou colocar a classe form control, ok? Então essa classe aqui do Bootstrap vai utilizar o nosso input, certo? E o que é importante da gente entender aqui, tá, galera? Olha só.
O ID, ele não é obrigatório quando a gente vai fazer esse envio, né, via o próprio formulário HTTP, que vai ser a URL que a gente vai botar aqui no Action, tá? O que é obrigatório? O campo name. Então, o name, pessoal, vai ser o identificador do campo lá no back-end. Então, quando a gente enviar, né, o back-end vai receber o valor desse input através da chave que tiver aqui nesse campo name, tá? Então, nesse caso é name porque é nome, mas nos outros a gente vai mudar esse cara aqui, ok? Então, o for, né, é para eu dizer o seguinte, olha, esse label, ele tá se referindo ao o campo que tiver o ID desse ID aqui, nesse caso o ID também é name. Então, eu tô dizendo que essa etiqueta tá se referindo a esse input, tá? Para poder finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui uma classe mt5, tá? Porque eu quero que ele distancie de 5. Aliás, aqui eu quero mt4, na realidade, tá? Vai ser mt4 mesmo. Então, eu quero que ele se distancie desse tamanho 4 desse H1, ok? Então, a gente vai fazer a mesma coisa para os demais fields, né? Para os demais campos. Só que esse aqui, em vez de ser nome, vai ser e-mail. Eu quero que o tipo seja e-mail. For o ID e-mail. E o nome também vai ser e-mail. Mesma coisa para senha. Então, eu vou copiar esse cara aqui também. Vou colar aqui embaixo. E aqui vai ser password. Aqui a gente tem senha, né? Aqui está em português. Type password, name, password, ID, password. Então, ficou tudo igual, né? Esses tamanhos aqui eu quero colocar 3. Ok? A distância entre os campos. E, para finalizar, eu preciso de um botão, né? Então, a gente vai criar aqui um botão, que vai ser cadastrar, o nome desse botão. E aqui ele vai ter uma classe btn primary. Então, estou dizendo que vai ser um botão e um botão da cor primária, tá? Do Bootstrap. Ele vai ter o tamanho de 25%. E o tipo desse botão, né, muito importante aqui também, pessoal, é que ele seja do tipo submit, tá? Então, os botões do tipo submit dos formulários, eles que vão ser responsáveis, né, por enviar, por submeter o formulário, logo ele vai fazer essa solicitação, tá? Já vamos chegar aqui, ok? E aí, tranquilo, aparentemente, nosso formulário tá pronto. Olha só, opa, tá pronto, eu só quero botar um tamanho aqui também. Aqui eu quero MT4 também. E vamos ver... Beleza, ele também está com margem top 4 aqui. Então, perfeito, o nosso formulário já está pronto aqui, tá? O que mais que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Olha só. Então, aqui nesse form, só mais um ponto de utilização, eu vou colocar esse autocomplete como off, que eu não gosto de formulário com autocomplete on. Ok? Então, aqui ele já deve estar tirando, ó. Beleza, tirou o autocomplete pra gente. Tranquilo, perfeito, tá? Então, a parte de estilização do nosso formulário tá pronta. Então, a gente definiu que o nosso formulário tem os campos nome, e-mail e senha, ok? E que quando ele clicar nesse botão aqui, ele vai submeter o formulário. Perfeito, é exatamente o que a gente estava querendo, tá? E aí, agora, pessoal, a gente vai configurar, de fato, como que esse formulário vai submeter os seus dados, ok? E tem duas propriedades importantes aqui do form para a gente poder entender isso. A primeira é a propriedade action. Davi, o que é esse action? O action, pessoal, a gente tem que definir para qual rota a gente vai fazer a submissão desses dados. Nesse caso, a gente definiu aqui que é a rota cadastre-se, né? Então, a gente vai dizer que, olha, o action desse formulário vai ser para a rota cadastre-se. E a outra própria importante é o método. Que é, qual que é o método que eu quero executar quando a pessoa fizer a solicitação, né? Eu quero fazer uma solicitação do tipo post, porque eu disse aqui que o meu action de SYNGAP é na rota cadastre-se e ele precisa ter o método post, ok? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou dizendo, olha, joga para lá e utiliza o método post, ok? Só para vocês verem que ele está fazendo a solicitação, olha que bacana, pessoal. Eu vou fazer um return aqui, redirect, tá? Eu vou fazer um redirect para a rota raiz, ok? E eu vou dar um print dizendo o seguinte: formulário foi submetido. Dessa forma aqui, ok? Então eu vou parar aqui a aplicação, vou rodar ela de novo. E aí, vou recarregar a página. Tá, observe, beleza, ele recarregou. E se eu clicar aqui em submeter, olha só o que ele vai acontecer. Perceba que ele redirecionou para a página inicial. E olha o print aqui, formulário foi submetido. Então, de fato,
quando a gente fez a solicitação lá, o que foi que ele fez? O formulário enviou os dados para cá, né? A gente não recebeu eles, mas ele enviou, ok? A gente lidou, né, com essa requisição no formulário, dando um print, o formulário foi submetido, e depois redirecionou o usuário para a rota raiz, né? Que é a nossa página inicial, ok? Então, já estamos recebendo a solicitação no formulário. O que a gente precisa fazer agora agora a gente tem que capturar os dados desse formulário e validar esses dados. Então, a gente também vai validar para poder responder, né, para o usuário caso tenha uma informação incorreta, né? Seja segundo uma regra do formulário, né, por exemplo, o tamanho da senha, ou então uma regra de negócio, como, por exemplo, o e-mail. Então, teoricamente, né, se eu estou fazendo um cadastro de usuários, o e-mail vai ser o método de login, então eu não posso ter dois usuários com o mesmo e-mail. A gente também vai fazer essa validação, mas vamos começar primeiro pela validação do formulário. Então, como é que a gente recebe esses dados do formulário aqui na nossa action, né, do back-end? Tá? Para poder receber esses dados, a gente vai precisar importar uma variável global do Flask, que é a variável request, ok? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável que eu vou chamar de data, que é um dicionário, ok? E eu vou dizer que ela vai ser um dict de request.form, ok? Nem preciso dizer que é um dict aqui, porque como já está convertendo, ele já vai entender, ok? Então, nesse caso, pessoal, esse ponto .form aqui, essa variável request, né, que é uma variável global, ela tem os dados do formulário, né, que são enviados via formideira, quando a gente faz uma submissão de formulário. Então, eu estou convertendo isso para um dicionário e armazenando aqui dentro. Por que um dicionário, Davi? Porque é mais fácil de manipular, ok? Então, eu vou até dar um print desse dicionário aqui, e aí vamos recarregar novamente, tá? Só para vocês verem isso funcionando. Então, vou botar aqui davi@email.com e assim eu vou botar 1, 2, 3, 4. Cliquei em cadastrar. Olha só, observe que ele mostrou aqui ó, o dicionário exatamente com as informações. Ó. Então, o name, que é o name do input, tá? Então, esse cara aqui, ele pegou ó, o name do input, Davi. E-mail, mesma coisa, é o name do campo e-mail. Então, ó, davi@email.com. Password também, ó, é o name do campo password, tá? Gente, apesar do ID estar com o mesmo nome, o que importa para o form data é o campo name, ok? Então, muito importante que vocês se atentem a isso. Então, agora sim, a gente já está recebendo esses dados do front-end no nosso back-end. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai precisar validar esses caras, ok? E como é que a gente faz para validar, Davi? Como é que eu vou retornar isso para o front-end, para aí o front-end me mostrar uma mensagem, né? Então, para poder fazer isso, pessoal, a gente vai utilizar uma função do Flask, que é a função flash, ok? Então, essa função flash, ela permite com que a gente possa fazer meio que um flash de mensagem, assim, ó, pá, toma a mensagem, ok? E ela envia isso via cookies. E aí, lá no front-end, o próprio Jinja, né? Quer dizer, o próprio Ninja não, o próprio Flask disponibiliza para o Jinja uma função que a gente consegue recuperar essas mensagens dos cookies. Então, olha que bacana, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar se o name, invalid name, dessa forma aqui, ó, invalid name. E aí, quando que o nome vai ser inválido? Se data.getName is none, ou seja, se isso for nulo, ou data.getName.strip, né, para a gente poder limpar os caracteres vazios, né, em branco do começo e do final, foi igual a string vazia. Então, se o nome estiver inválido, o que ele vai fazer? Eu vou fazer um flash com a mensagem o campo nome é obrigatório, ok? E eu vou retornar um redirect para, barra cadastre-se, tá? Eu quero retornar para a mesma página de cadastro, ok? É claro que no cenário ideal, pessoal, apesar de que eu estou retornando para a página inicial, a gente vai redirecionar a pessoa direto para a página de login, né? Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui com a página inicial mesmo, porque a gente não vai mexer com o login nesse vídeo, mas esse seria o cenário ideal, né? Então aqui é o seguinte, olha, se por algum acaso o nome estiver inválido, você vai dizer aqui, ó, o campo nome é obrigatório. E como segundo parâmetro, eu vou fazer o seguinte, aqui na categoria, eu quero colocar a categoria de um carinha específico, tá? Que carinha é esse, pessoal? Esse carinha vai ser
um alerta do Bootstrap. Então aqui na documentação, a gente pode descer, ó, e aqui tem o alerta. Esse cara aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o seguinte, eu quero esse alerta aqui, que é o alerta danger, que é o vermelhinho, ok? E aí aqui no SYNGAP, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar esse alerta aqui, ok? E é esse alert danger que a gente quer colocar como categoria do nosso formulário, tá? Então aqui, ó, da nossa mensagem. Então, como categoria, eu vou colocar esse alert danger, tá? Vocês vão entender como é que a gente vai fazer isso, ok? Então, esse flash message vai enviar uma mensagem via cookies para o nosso front-end, que é esse cara aqui. Assim, Davi, como é que eu sei se tem mensagens para serem flashadas, né, para serem mostradas? O próprio Flask disponibiliza a função. Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente tem que botar aqui um bloco, que é o bloco with. E aí, todo o bloco do Jin, já tá, pessoal, ele tem abertura e fechamento. Então, já boto o if e boto end with, tá? Qual que é que esse with vai fazer? Messages, vai receber get flashed messages, ok? E aí aqui a gente tem que passar um parâmetro que é o if categories, acho que é assim, ok? Como true, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, olha, se, eu vou criar um outro bloco, tá? If messages, se tiver mensagens, end if, a gente vai fazer um for. Então eu vou fazer aqui um for message in messages end for. Eu quero jogar esse alerta. E o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Olha, aqui eu quero mostrar message na posição 1, que é a minha mensagem. E dentro da classe eu vou colocar message na posição 0, que é a minha categoria. Ok? Ah, Davi, por que esse for? Porque a gente vai mostrar, pessoal, várias mensagens de uma vez. A gente já vai ver isso, tá? Mas aí o que ele tá fazendo aqui? Então, primeiro, aqui a gente vai pegar as mensagens que tiveram flash, né? Então, quando ele executa um flash aqui no back-end, ele joga essa mensagem e essa categoria em um cookie, ok? E aí, no front-end, ele vai, no próximo front-end, né, na próxima HTML que ele renderizar, se a gente utilizar esse get flash de messages, ele vai pegar todas as mensagens que foram flashadas, né, que tiveram flash no back-end e vai jogar nessa variável. Se tiver mensagens, ele vai fazer um for e para cada mensagem dentro de mensagens, ele vai mostrar esse alerta aqui de danger, né? Ou melhor, da categoria que eu passar lá no flash. Isso vai possibilitar, gente, pra gente o seguinte: se por algum acaso tiver mensagens de sucesso, é só que eu botar a categoria alert success do outro lado, ok? Então a gente pode fazer essas customizações de cada mensagem específica, tá? Então vamos testar aqui para ver se está funcionando. Olha só, então vou vir aqui, recarregar a página, clicar em cadastre-se, não vou preencher nada. Teoricamente é para ele dar o flash. Opa! Ah tá, porque eu preciso reiniciar isso aqui. Só um momento. Ok, reiniciou. Bora ver? Opa! Rapaz, deu um erro, Davi? O que aconteceu? Vamos dar uma olhada, tá? Assim, ó, cara, a sessão, o session, não tá disponível, porque não foi setada nenhuma secret key. Você precisa setar, né, um secret key na aplicação para poder utilizar esse cara, né? Então, o que tá rolando aqui, pessoal? Olha só. Quando a gente utiliza o Flash, lembra que eu falei que ele usa os cookies? Então, para que o front-end acesse os cookies, a gente precisa setar essas chaves secretas, ok? E como é que a gente vai fazer isso? Então, vou parar aqui a aplicação, tá? E agora a gente vai criar um arquivo aqui no app.py que vai ser o config.py, ok? Aqui eu vou criar uma classe chamada config e eu vou setar o secret key, beleza? Que vai ser uma string, ok? E Davi, de onde é que vem esse valor? Esse valor, pessoal, vai vir de variáveis de ambiente. Então, aqui no .env, eu até já criei o .env aqui, tá? Que tem esse secret key, e aqui tem minha secret key. Davi, é interessante que você bote uma palavra assim aleatória? Cara, não uma palavra tão óbvia assim. Nesse caso, eu vou deixar esse valor aqui mesmo, porque é só um valor de teste. Mas a ideia é que você tenha realmente um valor aleatório, ok?
E aí, para poder carregar isso, eu vou ter que importar duas bibliotecas. Eu vou importar a biblioteca OS e vou importar a biblioteca .env, que a gente instalou no começo. E aqui, esse cara eu vou dar um apelido de env. Vou começar carregando as variáveis de ambiente, tá? env.load.env. E esse secret key eu vou fazer os.getEnv. O mesmo nome da variável que a gente colocou aqui, que é secret key. Ok? Então, beleza. Agora sim, a gente já tem a nossa classe de configuração. E a gente precisa setar esse cara aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um from.config, import config. E aqui eu vou fazer um app.config from object config. Desse modo aqui, tá? Então agora sim, ele tá pegando as configurações dessa classe config, que por sua vez, a gente está definindo todas as configurações de variável de ambiente. Inclusive, quando a gente for pegar, configurar o SQL Alchemy, a gente também vai colocar a URL por aqui, ok? Agora sim, pessoal, se eu vim aqui e rodar nossa aplicação, certo? Vamos recarregar a página e eu cadastrar. Olha só, ele mostrou o campo nome obrigatório. Por quê? Porque quando ele vem para cá, ele está fazendo exatamente o processo que eu falei, que ele faz o flash, faz o redirect, o flash joga a mensagem, a categoria nos cookies, e aí, dentro do HTML, a gente recupera essa mensagem e mostra o alerta aqui, ok? Então, a gente vai agora usar esse mesmo mecanismo para outras mensagens, tá? Então, ao invés de fazer o redirect direto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de error, que vai começar como false. E se entrar em qualquer if, eu vou setar erro como true. E no final de tudo, se deu erro, eu vou fazer o redirect para o cadastre, tá? E a gente vai fazer essa lógica para todos os campos. Então, eu vou fazer isso aqui para o e-mail. Então, aqui vai ser invalid name, vai ser invalid e-mail. E aqui, e-mail, o campo e-mail é obrigatório. Mesma coisa para senha. Então, aqui a gente vai fazer, cadê? Password, campo, senha é obrigatório, ok? A única coisa aqui, por fim, é o seguinte, invalid password length, botar aquela mensagem de length, né, de tamanho. Então, se tiver password e o tamanho desse cara, né, então aqui eu quero len de password for menor do que 4, vamos colocar 4, não tem problema, tá? Eu vou dizer o seguinte, que a senha precisa ter pelo menos 4 caracteres, dessa forma, ok? Então, agora sim a gente tem as validações certinhos. Se por algum acaso der algum erro, ele vai redirecionar para o cadastro e vai mostrar esses caras. O que eu vou fazer aqui só para finalizar, né, gente? Olha só, perceba que isso aqui está muito colado, né? Então, aqui no formulário, eu vou colocar uma classe. Aliás, pode ser no formulário mesmo, não tem problema não. Class mb de 5, tá? Só para ele fazer, de fato, esse distanciamento. Então, bora recarregar. Ah, tá, eu vou precisar reiniciar a aplicação. Recarregar a página, ok? Se eu não enviar nada, olha só que bacana, ele já mostrou todas as mensagens, né? Tudo que está inválido de uma vez só. Então, ele já mostrou, ó, o campo nome é obrigatório, o campo e-mail é obrigatório, o campo sim é obrigatório. Né? Então, se eu vir aqui e botar agora, botar só o nome, ele vai dizer, ó, só o e-mail e a senha. Então, botar aqui o nome, davi@email.com, e botar uma senha de 2 dígitos. Ele vai dizer, ó, a senha precisa ter pelo menos 4 caracteres. Então, ele tá validando tudo pra gente aqui, né? Então, agora sim, se por algum acaso tiver tudo certinho, ele vai nos redirecionar, né, para a página inicial. Beleza? Então, agora sim, a gente já tá validando o nosso formulário corretamente, tá? O que que tá faltando, né, pessoal? Olha só. Então, primeiro passo aqui que a gente tinha que fazer são as validações, né? Beleza. Dessas validações, a gente tem duas. A gente tem as validações do formulário, ok? E aqui a gente também vai ter as validações de regras de negócio, tá? Nesse cenário vai ser, acredito que seja somente o e-mail, ok? A gente vai verificar somente se o e-mail já existe ou não. Mas para isso, a gente vai precisar interagir com o banco de dados. Então aqui a gente vai ter aqui se o e-mail já existe, ok?
Se não der nenhum erro, o que a gente vai fazer? Aí agora sim, aqui embaixo a gente vai manipular esses dados para poder criar um registro na tabela de usuários, né? Então a gente vai primeiro ter que fazer criptografar a senha e aí criar o registro na tabela de usuários, ok? Então a gente vai criptografar a senha e depois criar o registro na tabela de usuários. Beleza? Essa aqui que é a ideia.